Olá, boa tarde. O NT Sul desta quinta-feira, 14 de outubro, já está começando. Muito obrigado pela sua companhia nesse início de tarde e confira comigo algumas das notícias de hoje. Depois de mais de um mês sem óbito de paciente com coronavírus, Cachoeira do Sul registra a morte de mulher de 51 anos. Aumento de casos da doença diarreica aguda no Rio Grande do Sul coloca o sistema de saúde em alerta. 2021 sem Festival Gaúcho Estudantil. Nossa equipe conversou com a coordenadora do festival sobre os motivos do cancelamento e o futuro do Fegás. A repórter Gabriela Belo vai contar ao vivo como está a movimentação na FENARROS e também vai trazer novidades desta edição do evento. E no quadro Dia de Terapia, Lisiane Homerich fala sobre o difícil momento de enfrentar o câncer de mama depois do diagnóstico. Ao mesmo tempo que a gente entra em choque, nós não podemos gastar o nosso tempo lamentando, com instinto de morte, chorando, se desesperando. Eu acho que o foco sempre é no tratamento. E você, telespectador do NT Sul, pode ter a sua opinião, a sua informação, a sua foto aqui na nossa telinha. Envie para o nosso WhatsApp no número 51997697129. Ou então comente na nossa transmissão ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira, que eu vejo aqui a sua mensagem. Vá mandando o seu recadinho agora, porque o NT Sul já está no ar. Desde o dia 11 de setembro, Cachoeira do Sul não tinha óbitos de pacientes com o coronavírus. Ontem, a Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul registrou o falecimento de uma mulher de 51 anos que estava internada no Hospital de Caridade e Beneficência e estava com a Covid-19. O óbito foi informado no boletim de ontem, mas ocorreu na terça-feira, dia 12. O boletim também informou mais 8 casos confirmados de coronavírus na cidade. Mais 39 estão como suspeitos e outros 21 receberam resultado negativo e estão descartados. Além disso, outros 7 estão recuperados da Covid-19. Com isso, Cachoeira chega a 11.117 casos confirmados e 112 estão como suspeitos. Mais de 11.100 já foram descartados e 10.855 estão recuperados. Os óbitos de pessoas com a doença são agora 204. E os casos ativos na cidade são 58. Já o HCB está com 7 pacientes internados na área Covid. 4 estão na UTI e 3 na enfermaria. E é importante ressaltar que, mesmo devagar, esses números no HCB estão aumentando. É preciso continuar mantendo, portanto, os cuidados. Gente, a FENARROS segue aqui em Cachoeira do Sul e eu já quero saber, você que está em casa, já deu uma passadinha por lá esse ano? Bom, eu vou conversar agora ao vivo com a Gabriela Belo, que está lá e conta como é que está o evento. Gabi, boa tarde. Como é que está o público aí nesse horário de almoço da FENARROS? Bem-vinda mais uma vez aqui ao NT Sul. Olá, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul. Então, estou aqui no Parque da FENARROS, segundo dia nosso aí de cobertura da feira. Infelizmente, o público está bem tímido, né? A gente chegou aqui por volta das 10 horas da manhã, bem poucos visitantes. A gente acompanha maior movimentação dos expositores aqui no parque. Eu solicitei à presidência um levantamento do público nestes 3 dias de feira. Até agora, 1.500 pessoas acessaram ao parque, mas destas 1.500, apenas 846 são pessoas passeando, né, visitantes. Praticamente a outra metade é toda a movimentação aí de expositores. Aí a pergunta que fica é justificativa desse público tímido. Bom, o próprio presidente Francisco Vargas aponta o fato da questão da falta das apresentações artísticas e coloca aí justamente a questão da falta do recurso da Lei Rouanet. A gente conversou com ele e a gente acompanha agora esta fala. Infelizmente, né, o processo que está parado na Secretaria Nacional de Cultura, é um processo que estava correndo normal, em tempo hábil. Desde julho está lá para análise, já depois de captado, tudo certo. Né, infelizmente não andou, né, nós tínhamos lá prazo de 30 dias, que isso daria lá por agosto já, e a coisa não andou e continuou parada. Se ele for homologado e publicado, né, cabe a nós decidir se executamos ou não após a FENARROS, semana que vem ou na outra. Então, se isso acontecer, é uma decisão ainda que a gente poderá tomar, né, de brindar a comunidade, né, com esse projeto que era para acontecer dentro da feira.
né? Mas na feira agora, sem dúvida, não há mais tempo hábil para isso acontecer. A expectativa era que todas essas pessoas, artistas que iriam se apresentar, seriam visitantes, também iriam movimentar a questão de familiares, amigos, que iriam participar, acompanhar essas apresentações. Infelizmente, isso aí acabou acontecendo antes mesmo do início da Feira Nacional do Arroz, na última terça-feira. E outra questão levantada também pelos expositores é a questão do período do ano. Os produtores rurais, que são aí geralmente os anfitriões da feira, estão em período de correria, de muito trabalho no campo, justamente período de plantio aí do arroz, então acaba dificultando esse período para eles saírem de casa, vir aqui passear. Então ontem à tarde eu dei uma circulada pelo parque, como prometi para vocês, conversei com os expositores e também tem aí a questão da dificuldade, a pronta entrega dos tratores e outros maquinários agrícolas. A gente infelizmente tem apenas 2 expositores, 2 empresas do setor aqui no parque. Eu conversei com eles, preparei uma reportagem para a gente entender melhor a questão da crise. Então vamos assistir agora. Quem já visitou a FenaRroz sabe que o parque é recheado de máquinas e implementos agrícolas de alta tecnologia. Sabia, porque esta edição está diferente de todas as outras. Mas isso não aconteceu apenas em Cachoeira do Sul. Recentemente, em Esteio, a Expo Inter não contou com os tradicionais expositores, nem por isso deixou de ser uma grande feira. Os produtores de Cachoeira do Sul fizeram uma boa colheita e estão com capital para investir, garante o gerente comercial da Líder Tratores. Só que faltam máquinas. Realmente nós temos uma dificuldade de entrega esse ano, né? Isso já vem desde o ano passado, devido ao abastecimento dos fornecedores junto às empresas, devido à pandemia. Essa dificuldade é sanada há alguns meses, mas ela aumenta em outros, né? Nós, como Líder e a New Holland, a gente está conseguindo entregar bastante equipamento. Temos equipamento à pronta entrega, alguns modelos. Outras linhas a gente demora uns 60, 90 dias para entregar, mas ainda consegue entregar. E a previsão dessa demanda de equipamento seja até o meio do ano que vem ter uma certa dificuldade nas entregas dos equipamentos. Né? A empresa Líder Tratores tem ao todo 12 tratores vendidos com a entrega atrasada. 2 são deste mesmo modelo aqui, que também extrapolaram o prazo. Motivo disso tudo? Pandemia. A pandemia nos atrapalhou bastante, né? E além da pandemia, o agro, praticamente, como a gente usa essa expressão, o agro não parou, né? O agro não parou e inclusive aumentou. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, nos 7 primeiros meses de 2021, foram comercializados quase 31 mil tratores e caminhões no Brasil, com um aumento de mais de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2021, o setor deve movimentar 33 bilhões de reais, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Implementos. Mas os fabricantes enfrentam problemas com a escassez de insumos, como aço, pneus e chips, que são essenciais para o funcionamento da tecnologia dos equipamentos. O ponto positivo, garante o Gabriel, é que quem fizer a compra agora paga o preço do dia. E mesmo que a entrega leve meses e o preço aumente, e muito, como apontam especialistas, o produtor não terá alteração no valor. Hoje uma previsão de 30, 40, 60 dias eu consigo dar para o cliente, né? Então hoje nós temos a nossa carteira, por exemplo, Líder até março de 2022 definida, o que nós temos de produto. Talvez alguns produtos atrasem devido à falta de escassez de mão de obra de produtos, né? Mas uma ideia a gente consegue ainda dar para o cliente. Além da Líder Tratores, a FenaRroz deste ano tem apenas mais uma empresa do setor, a Vasconcelos Agrícola, no mercado há 31 anos. Seu Jane conta que nunca enfrentou algo parecido. Para ter equipamentos no parque, pediu os já vendidos emprestados para os clientes. Ele já tem 200 horas de trabalho, já recebemos a ureia, fizemos a semeadura também de sementes de nabo e hoje ele está nos emprestando, já tem umas 200 horas trabalhadas e a gente trouxe para expor, né? Porque nós não temos equipamento para entrega, né?
A adubadora da Jacto é utilizada pelos produtores da região no mês de dezembro. Para simplificar, ela só deixou a propriedade para estar na feira porque está em período de férias. E quem pretende comprar uma dessas precisa paciência. A previsão para entrega é abril de 2022. Faltam alguns componentes, até importados e coisa, então a gente não pode garantir 100% a entrega do equipamento. Hoje nós estamos com a entrega de ainda uns 3 pulverizadores que estão um pouco atrasados, mas nós vamos entregar e vamos garantir preço. Estamos muito felizes por um ou outro cliente que vem aqui nos visitar. Esperamos que, sei lá, maio, na outra feira, a gente tenha mais gente, né? Realmente, o vendedor ele quer e precisa vender, mas o produtor rural não está numa situação tão boa aí para fazer um investimento alto, porque essas máquinas não custam pouco, e ficar 6 meses aguardando por elas. Bom, e tem um outro aspecto também apontado pelos expositores aqui no Parque da FenaRroz, é o período do ano, né? Os produtores estão a mil, como eu já falei, mas eles defendem que a FenaRroz ela deve acontecer na segunda quinzena de maio, que é o período em que os produtores dessas principais 2 culturas, aí soja e milho, já concluíram a colheita e estão com dinheiro no bolso e tempo para passear. Bom, eu não encerro a minha participação no NT Sul de hoje por aqui. No segundo bloco eu volto com mais notícias e algumas novidades também. Eu vou mostrar detalhes de como funciona o acesso ao parque, a questão do reconhecimento facial. Ele verifica a temperatura e também dá um sinal de alerta caso a pessoa não esteja utilizando a máscara. Daniel, volto contigo aí no estúdio. Perfeito, obrigado Gabriela Belo, falando ao vivo com a gente diretamente da FenaRroz, né? A Gabi falou no começo que o público está um pouco reduzido, né, nesse comecinho de feira, mas quem sabe aí no fim de semana, a partir de sábado já deve ter previsão de sol, tem previsão de sol, domingo especialmente, ficamos na torcida, né, que esta FenaRroz siga adiante e que o público prestigie, né, a nossa Feira Nacional do Arroz. Bom, para você que está pensando em visitar a FenaRroz, mas ainda está em dúvida, nós vamos dar aqui uma olhada na programação de hoje e também de amanhã, para você já se organizar aí, para organizar a sua agenda. Então vem comigo para a tela para a gente ver aqui os detalhes, né, da programação da tarde de hoje. Começando às 2 horas, soja em terras baixas, manejo para alta produtividade e estabilidade. Engenheiro agrônomo Ricardo Tati, extensionista do IRGA. 3 horas da tarde, coberturas de coberturas de outono e inverno em terras baixas, com a engenheira Glaciele Valente, extensionista também do IRGA. 4 horas da tarde, prognóstico climático para a safra 2021-2022, com a Jossana Cera, também do IRGA. Vamos dar uma olhadinha agora na programação de amanhã de manhã da FenaRroz, para você já se organizar, ver aí as palestras, né, as atividades técnicas que estão sendo propostas nesta edição da FenaRroz. 10 horas da manhã tem a solenidade de abertura oficial da 21ª FenaRroz e também inauguração do Memorial Nacional do Arroz, momento importante, né, para a Feira Nacional do Arroz aqui de Cachoeira do Sul, essa solenidade que acontece amanhã de manhã e amanhã ao meio-dia. A gente conta todos esses detalhes da solenidade para você que nos acompanha aqui no telejornal NT Sul. Bom, antes do nosso próximo conteúdo, eu preciso fazer aqui uma rápida correção, porque na abertura do telejornal nós trouxemos aqui as informações sobre os números da Covid-19 aqui em Cachoeira do Sul. As informações que eu falei aqui estavam corretas, mas as informações que apareceram na tela, o gráfico que nós projetamos, esses números estavam desatualizados. A informação estava incorreta. Então, se você quiser conferir em detalhes os números da Covid-19, eles estão atualizadinhos lá no nosso site, tvcachoeira.novotempo.com. Pedimos desculpa pelo erro. O NT Sul traz agora uma informação muito importante. O aumento do número de casos da doença diarreica aguda no Rio Grande do Sul colocou o sistema de saúde em alerta. Cerca de 25 cidades já registraram casos. Lena Caetano está chegando diretamente do Departamento de Vigilância em Saúde para nos atualizar sobre a situação em Cachoeira do Sul. Daniel, desde o finalzinho de agosto, no Rio Grande do Sul, doença diarreica aguda tem sido um tema recorrente, porque tem ocorrido vários casos, várias situações pontuais. Até a última semana, em torno de 2.000 casos haviam sido registrados nos serviços de saúde do estado.
números ainda imprecisos, mas a tendência é que esse número seja maior ainda. Nós conversamos ontem com os responsáveis pela 8ª Coordenadoria Regional de Saúde e eles não têm registros precisos sobre a situação na região dos 12 municípios da região da 8ª Coordenadoria. Isso porque não existem registros ainda oficiais de cada município ou comunicados específicos de surtos ocorridos nos municípios da 8ª Coordenadoria. Mas em Cachoeiro do Sul já está havendo um monitoramento mais pontual sobre esse problema e nós vamos conversar sobre isso com a Andréia, aqui do Departamento de Vigilância em Saúde, que vai nos atualizar ou nos suprir de informações sobre essa situação em Cachoeiro do Sul, Andréia. Tu me disseste agora há pouco que desde a última semana, desde o último sábado, casos mais efetivos têm ocorrido em Cachoeiro do Sul. Como é que está a situação hoje? Boa tarde. Boa tarde. Bom, nós sabemos que nos últimos 5 dias a gente já teve, em média, 10 casos por dia notificados, né? Então, esse aumento de casos realmente coincidiu com o alerta, né, que recebemos do município, que também repassamos para a nossa população. Tivemos atendimentos centralizados principalmente no pronto atendimento da UPA e algumas situações de internação, principalmente em crianças, né? A gente agora vai fazer um levantamento nominal, né, desses casos e uma amostragem, né, de alguns pacientes sintomáticos vai ser encaminhado para o LACEN para fazermos a investigação do agente causador, né? Porque a gente sabe que as doenças diarreicas agudas, elas podem ser transmissíveis ou não transmissíveis. As transmissíveis, elas podem ser por vírus, bactérias, né, fungos, mas neste momento a gente está trabalhando, investigando para uma circulação viral, né, de doenças diarreicas. Já configura a situação em Cachoeiro do Sul como surto? Sim, a gente já pode considerar como surto porque o aumento de casos foi dentro do mesmo período, né? Então, a gente sabe que nem todas as pessoas sintomáticas elas procuram o serviço. Geralmente a gente sabe que o número que é atendido é uma ponta do iceberg, poderemos ter muito mais pessoas com sintomas, mas que não procuraram atendimento. André, existe uma suspeita da origem dessa situação, ou tu me disseste agora há pouco também que este período agora é bastante propício também à questão de doenças infecciosas. Por que isso? A gente sabe que na primavera inicia uma circulação maior das doenças virais, né? E a gente acha que esse surto em Cachoeira está relacionado com esse surto que está acometendo todo o nosso estado, né? As pessoas circulam muito, ou a trabalho, né, ou a lazer, agora que as pessoas já podem fazer mais algumas atividades de lazer, viajar. E então a gente acredita que o agente causador é o mesmo que está causando os surtos em outros municípios. A questão da água, a questão de alimentos, se inclui nisso? Olha, a questão da água, geralmente as doenças elas são transmitidas mais pela água nos municípios onde a gente não tem uma rede de tratamento de uma extensão como a gente tem em Cachoeira, né? Os municípios mais antigos geralmente têm uma rede de tratamento de água que comporta quase todos os bairros, né? Essas doenças estão mais relacionadas ao saneamento básico quando não existe esse tipo de tratamento. André, alguma recomendação adicional para o telespectador, aquele que tem pessoas de mais idade, crianças em casa, que são os mais suscetíveis a esse tipo de problema? Bom, a gente pede então cuidados redobrados, né, na higiene das mãos, na higiene das crianças, que elas precisam ser auxiliadas. Os idosos, eles têm que estar bem hidratados, se iniciar com sintomas e ver que não está melhorando, que as pessoas procurem um serviço, muitas vão precisar de reidratação, né? Não deixe para o último momento procurar o atendimento e que se estiver num ambiente como escola ou no trabalho, também ver, investigar se não tem outros casos, né, para essas pessoas que trabalham nos mesmos ambientes, assim, que circulam nos mesmos ambientes, as crianças que brincam com os mesmos brinquedos, para ficarem alerta e já nos primeiros sintomas procurar atendimento, né, para evitar a forma grave, que pode ser internações, né, e algumas complicações maiores. André, obrigado por tua participação conosco no NTSU, pelas informações também. E para você que nos acompanha, vai entrar na telinha aí alguns dados, algumas dicas da circular de alerta do Governo do Estado, da Secretaria Estadual da Saúde, sobre cuidados e também alguns sintomas de alerta sobre a doença diarreica aguda.
As recomendações preventivas da doença diarreica aguda são lavar as mãos com água e sabão, consumir água potável. Na falta de acesso à água potável, a água deve ser fervida por 5 minutos antes do consumo ou preparo dos alimentos. Gelo também deve ser de água potável. Após o preparo de alimentos, o ambiente deve ser limpo com mistura de cloro na água sem enxágue. A caixa de água deve ser limpa ao menos uma vez ao ano. O principal sintoma da doença diarreica aguda é o aumento de evacuações em forma de diarreia, que pode estar acompanhado de náusea, vômito, febre e dor abdominal. Ao primeiro sintoma, um serviço de atendimento em saúde deve ser procurado. É preciso que todos estejamos atentos, a esta situação. Bom, e mesmo que Cachoeira do Sul tenha um sistema de abastecimento de água tratada, o Departamento de Vigilância Ambiental, através do programa Vigiágua, vai monitorar a situação. Todos os pacientes sintomáticos para a doença diarreica aguda que buscam atendimento no município vão ser visitados em casa para coleta de amostra de água. A amostra vai ser enviada para análise de laboratório. E olha só, o prédio do Hospital da Liga, onde fica a Secretaria Municipal da Saúde, está enfrentando problemas em todas as suas linhas telefônicas. Mesmo quando atendidas, as ligações caem poucos segundos depois, dando a impressão que o chamado foi encerrado pelo atendente. A empresa de telefonia já foi contatada para resolver o problema. Desta forma, serviços como a farmácia, remoções, atendimento administrativo e central telefônica estão sem contato. E nós vamos agora para o nosso primeiro bloco de interatividade. E aí, tem notícia para contar para a gente? Compartilhe! Nós fazemos aqui um jornalismo colaborativo, sempre contando com a participação dos nossos telespectadores, dos nossos repórteres à distância, né? Por que não? Quer contar para a gente? Pegue o seu celular, mande a sua informação no nosso WhatsApp, 51997697129. Se quiser só mandar o seu recadinho, só escrever algo para a gente também, fique à vontade. Se quiser mandar um áudio, compartilhar um vídeo que de repente você gravou aí de alguma situação inusitada, fique à vontade, a gente coloca na telinha o seu recado e é bom demais contar com a sua participação, viu? Dá para participar também no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Aliás, nós temos duas lives, né? No Facebook, que eu já citei, e também no nosso canal do YouTube, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Ou seja, tem canal para todo gosto, viu? Basta você escolher qual é o seu preferido, qual é mais acessível, mais prático para você e mandar o seu recadinho aqui no telejornal NT Sul. Vamos começar pelo Face? Aqui no Facebook tem recadinhos na nossa live e a gente coloca no ar a partir de agora. A Regina Scheid está com a gente lá em São Bernardo do Campo. Obrigado, Regina, pela participação. Grande abraço para você. Aliás, grande abraço a você que nos assiste em diferentes cidades do Brasil, né? Aqui no telejornal NT Sul, na telinha da TV Novo Tempo. Eu sei que tem cachoeirenses também escondidos aí por diferentes regiões do Brasil e que se interligam com a sua terra natal através aqui da TV Novo Tempo. Quem mais? A Aida Brits também está com a gente, mandando bom dia. Obrigado, Aida, pela sua participação, viu? Também a Lorena Moraes, a Carmen Moraes, a Mara Regina, a Maria Anita Rezende mandando o seu boa tarde. A Claudete Aires está com a gente, Claudete Aires Nunes, está na Fenarroz, diz ela. Boa tarde, estou na Fenarroz. Obrigado, minha amiga. Bom trabalho aí, um ótimo dia para você, né? Dia que começou nublado hoje, mas está quente. Tá trabalhoso certamente, mas a gente deseja aí uma ótima Fenarroz para todos que nos acompanham diretamente desta feira importante, a Feira Nacional do Arroz que acontece aqui em Cachoeira do Sul. Fátima Barbosa, a Zoraide Schultz, Rosa Maria Oliveira, meu muito obrigado a todos vocês pelos recadinhos. Bom, daqui a pouquinho a gente vai para a tela e vamos ver os recados que estão chegando através do nosso WhatsApp. Enquanto isso, vai mandando o seu recadinho já, a gente coloca aqui a sua mensagem. Muito obrigado a você que já compartilhou sua foto, seu vídeo, já mandou sua mensagem para a gente também no WhatsApp. No próximo bloco, a Gabi está de volta com novidades diretamente lá da Fenarroz para a gente. E ainda, 2021 sem Festival Gaúcho Estudantil. Nossa equipe conversou com a coordenadora do festival sobre os motivos do cancelamento e o futuro do FEGAS. E no quadro Dia de Terapia, Lisiane Homeres fala sobre o difícil momento de enfrentar o câncer de mama depois do diagnóstico.
Ao mesmo tempo que a gente entra em choque, nós não podemos gastar o nosso tempo lamentando, com instinto de morte, chorando, se desesperando. Eu acho que o foco sempre é no tratamento. É depois dos comerciais, não saia daí. O NT Sul já está de volta ao vivo, agora 12h30. Obrigado pela sua companhia com a gente nesta quinta-feira. E a gente fala agora do tempo, que é quente hoje em Cachoeira do Sul. Desde ontem o estado gaúcho já está com tempo quente e isso permanece hoje. Mas pode ter uma chuva bem leve por aí. Vamos ver agora os detalhes. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu nublado, com sensação de abafamento, que acontece por causa da umidade e também das temperaturas relativamente altas. Tem previsão de pancadas de chuva de pequena intensidade. E a amplitude térmica hoje é pequena, que é aquela variação entre temperatura mínima e máxima. A mínima hoje fica em 20 graus e a máxima chega aos 27. Sexta-feira deve ter mais chuva, embora também ocorram momentos de aberturas de sol. Mas é o dia com o maior volume de chuva previsto da semana, com 30 milímetros. Temperatura mínima 15 graus, máxima 20. Sábado deve voltar a ter temperatura baixa ao amanhecer, porém com tempo firme. O predomínio deve ser de sol entre nuvens. Temperatura mínima 12 graus, máxima 19. Veja como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Uma nova frente fria avança pelo estado gaúcho e provoca chuva hoje, mas sem grandes acumulados. Já teve chuva na madrugada, na metade sul e na fronteira oeste. De acordo com o clima-tempo, os maiores acumulados estão previstos para os municípios do norte do estado. A nebulosidade se dissipa ao longo do dia e, por isso, a temperatura se eleva. À tarde, a exemplo do que aconteceu ontem, vai ser de calor. Com umidade alta, a sensação de abafamento predomina. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, 27 graus, mesma temperatura prevista para Uruguaiana, fronteira oeste. Na região norte, em Passo Fundo, 24. Em Santa Maria, na região central, 26. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 25 graus. Também 25 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. E nós vamos voltar agora a falar com a repórter Gabriela Belo, que está lá na FenaRroz e traz mais informações para a gente. Gabi, fiquei sabendo que tem novidade rolando aí na FenaRroz. Conte os detalhes para a gente. Sim, Daniel, estou de volta aqui do Parque da FenaRroz, né? Ontem eu falava da questão da temperatura, que era bem alta, que judiou da gente trabalhando aqui. Hoje o tempo contribuiu, tá nublado, a temperatura aí tá, como a gente viu na previsão do tempo, né, em torno de 26, 27 graus. Tem um ventinho também facilitando o nosso trabalho. Eu disse que eu voltava contando sobre novidades, então, para falar da questão do acesso, do reconhecimento facial, que verifica a temperatura também, aponta aí se a pessoa tiver sem a máscara. Ao meu lado está o seu Cláudio, ele que é o empresário e que está com toda essa tecnologia aqui. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada então por aceitar esse convite de participar ao vivo conosco. É um prazer para nós. Então, essa tecnologia facial que faz o reconhecimento facial aponta se a pessoa inclusive tiver sem a máscara e impossibilita ela de acessar aqui o Parque da FenaRroz. É um aparelho de precisão, né, que ele consegue detectar se a pessoa está com a temperatura corporal alta, né, ou normal. Ele especifica o quanto que foi medido e também identifica se a pessoa está utilizando a máscara ou não, né. Daí ele alerta para colocar a máscara para poder fazer o acesso. Esse equipamento ele é instalado no parque antes do início da feira e o senhor retira ele também lá só no domingo após o encerramento. Exatamente, ele dá um suporte durante todo o período, né? Para o pessoal da administração também tem essa questão da responsabilidade, do cuidado, do acesso, por exemplo, ao ginásio ali, que possibilita que 500 pessoas simultâneas, 2.500 no parque aqui, né, simultaneamente, contando expositores, pessoal dos serviços e visitantes. Então é importante essa questão da catraca trancar realmente para impossibilitar que o número ultrapasse. O trabalho ele vai bem além do reconhecimento facial, né? A gente trabalha com sistema de catraca, tem um gerenciamento de software para controlar o limite de público
E é estabelecido, por exemplo, para o ginásio, vai ser estabelecido uma quantidade de 800 pessoas para dar um distanciamento razoável. E a catraca ela vai fazer a contagem de soma de entrada e subtrai a saída, liberando novas vagas dentro do ginásio. Quando chegar nos 800 pessoas, ela bloqueia as catracas, não permite o acesso. E tem um outro ponto bastante importante, que é a questão do troca-troca de crachás de acesso, principalmente da questão dos expositores, porque daqui a pouco a pessoa recebeu ali 4, 5 por empresa, mas devolvia e mais um entrava, mais outro entrava, não. Por exemplo, eu tenho o meu da imprensa, no momento que eu acessei, enquanto eu não sair com ele e não colocar o rosto, não libera novo acesso. Não tem como outra pessoa utilizar por lá o sistema. Exatamente. E aí a empresa é a Marchand, vocês trabalham em Porto Alegre, inclusive fazem outras feiras além de Fenarroz, estavam na Expo Inter, já foi o 6º ano de Expo Inter. Exatamente, a gente já fez grandes eventos como Festa da Uva, a Expo Inter, aqui a própria Fenarroz, já é o 3º ano que a gente está fazendo. E tem uma experiência já, empresa de 38 anos já de mercado, além de trabalhar com a parte de fabricação de ingressos e credenciais, né, para o controle de público. E tem a questão também que esse sistema não é só para feiras, ele pode ser utilizado inclusive em condomínios, a tecnologia chinesa é essa. Exatamente, é um equipamento que ele praticamente ele dá condições de uma empresa colocar como controle de funcionários, né? Entrada de ponto, saída de ponto, durante a saída para almoço, período de férias. Então pode ser feito um controle dentro desse equipamento. Ele consegue gerenciar até 10 mil pessoas, né? E gerenciando tudo pelo sistema de imagem, né? Do rosto. Isso aí dificulta quase que 100% fraude, né? Então tá, seu Cláudio, eu agradeço a sua participação aqui conosco, ao vivo, direto da Fenarroz, contando dessa questão aí do reconhecimento facial, trabalho que é feito em todo o parque, além dos acessos principais também ao ginásio. Exatamente. Eu te agradeço a oportunidade da gente poder apresentar a nossa empresa. Né? Bacana, então. Tá. Bom trabalho, até domingo, fica em Cachoeira Obrigado. do Sul. Então, né, além da questão aí do reconhecimento facial, na tarde de ontem a gente teve a questão também da programação técnica, palestras estão acontecendo simultaneamente, manhã, tarde, aqui no parque, e o colega Bernardo Miller acompanhou uma dessas programações e a gente acompanha agora a reportagem. Produtores, empresários e estudantes marcaram presença no primeiro dia da programação técnica da 21ª Fenarroz. As estratégias de manejo para a cultura da soja em áreas de coxilha abriu o dia de palestras. Na sequência, o diretor comercial do IRGA, João Batista Gomes, falou sobre os custos de produção e os novos desafios da lavoura arrozeira, que perdeu espaço nos últimos anos para a soja. O que eu sinto, só para dar uma pequena contribuição, ou só entrar ou largar uma bola para eles, é que hoje nós temos uma condição bem preocupante. Eu conversei há pouco ainda com o presidente da minha cooperativa, que é lá no litoral. Então, nós temos o varejo pressionado, dificuldade de venda. Já em muitas regiões, o preço nos últimos dias caiu em torno de R$1. Eu não sei como vai ser para frente. Nós temos ainda um estoque, o Thiago certamente vai falar sobre isso. Mas, enfim, é um ponto de alerta aí que nós temos que resolver. Na sequência, foi a vez do diretor executivo do Sindarroz, Thiago Sarmento Barata, que trouxe as conjunturas e cenários para a safra 2021-2022. Os altos preços da saca no passado foram relembrados como um grande momento do setor, que possivelmente não irá retornar. Mas quando a gente olha a evolução, esse quadro da evolução dos preços aí nos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos e meio, é inevitável a gente dar um destaque para o que aconteceu no ano passado, quando nós tivemos uma forte valorização, aí o preço mais do que dobrou, né? Passamos aí de 45, tivemos um aumento de R$57, mais do que dobrou o preço de uma saca de arroz, né?
E o que a gente vê hoje é um comportamento de correção àquela alta, né? E a gente até pode ver que a gente está encontrando um patamar de sustentação num patamar médio, intermediário, entre a forte volatilidade que se viu no ano passado, né? Então, assim, não tenho dúvida em dizer que aqueles preços lá de R$100, que superaram R$100, vai ficar na memória, muito bom, quem aproveitou, aproveitou. A programação encerrou com a palestra do jornalista e analista de mercado Cleiton Santos, que destacou o arroz na pandemia e as perspectivas do mercado para o futuro. Então, quem quiser acompanhar presencialmente toda essa programação técnica, tem até domingo para vir aqui até o Parque da FenaRroz, onde toda essa programação aí se estende. Lembrando a todos que o ingresso aqui para o parque custa R$10, quem tem acima de 60 anos ou é estudante, paga a meia entrada. Tem também o estacionamento para veículos que custa R$20. Então fica o convite aí para quem quiser prestigiar essa 21ª FenaRroz, que está bem diferente, como a gente contou, né? Mas tem muitas atrações, como a gente acabou de mostrar, seu Cláudio também acabou de falar que é importante vir visitar e prestigiar, afinal de contas, né? Cachoeira do Sul para o mundo, através aí da FenaRroz. Daniel, eu volto contigo no estúdio. Perfeito, muito obrigado, Gabriela. Gabi falando ao vivo diretamente do Parque da FenaRroz, né, de onde a gente está trazendo informações para você de casa todos estes dias. E, claro, você também confere todos os detalhes lá no nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com. Bom, e a gente fala agora sobre um outro assunto. Quem já teve ou conhece alguém que já teve diagnóstico de câncer ou qualquer outra doença difícil de encarar, sabe como isso pode abalar não só o físico, mas também a saúde mental. E estar bem emocionalmente, claro, na medida do possível, é fundamental para passar por esse momento bem complicado. No quadro Dia de Terapia, Lisiane Omerich fala sobre esse assunto. Olá, pessoal! Então, hoje, falando mais um pouco sobre o Outubro Rosa, vamos entrar então na parte delicada. E se porventura eu fui diagnosticada com câncer, o que eu faço? Como eu digo para vocês, assim, não é uma coisa fácil. Quando eu peguei o meu diagnóstico, eu estava sozinha, parei e pensei, eu digo, bom, mas primeiro eu tenho que falar com o meu médico, né? Não adianta eu ficar adivinhando nada aqui, não adianta eu ficar sofrendo por antecipação. Passou 1, 2 horas, começou a me dar uma coisa ruim, né? Aí fui procurar minha mãe. Aí comecei a conversar com a mãe, eu digo, olha mãe, deu ruim aqui. Claro, a gente entra em choque, né? Mas ao mesmo tempo que a gente entra em choque, nós não podemos gastar o nosso tempo lamentando, com instinto de morte, chorando, se desesperando. Eu acho que o foco sempre é no tratamento. Foi a primeira coisa que eu pensei, eu digo, tudo bem, eu tô com isso, mas tem tratamento, então eu vou fazer o tratamento que eu tiver que fazer. E disse isso pro doutor, eu digo, olha doutor, se o senhor me mandar eu fazer qualquer coisa, eu vou lhe dizer que eu vou fazer tudo o que o senhor me mandar. E foi isso que aconteceu. Lógico, como eu disse no programa anterior, eu escapei da quimioterapia, né? Então eu fiz 2 cirurgias e digo para vocês, não é uma coisa fácil. A gente ter uma mastectomia, tirar uma mama inteira, né? Tirar parte da axila, é uma coisa chocante. Choca a gente, é dolorido, nós ficamos fragilizadas. E imagina quem vai fazer a quimioterapia, que não foi o meu caso, né? Mas desde o tempo que eu era psicóloga do Instituto da Mama, quando ele tinha aqui em Cachoeira, as pessoas chegavam para mim, não era deprimidas em função do câncer, mas sim deprimidas em função da químio. A gente sabe que a químio ela é difícil, ela é um veneno dentro da veia, perde cabelo, perde o apetite, perde peso, perde o humor, perde tudo. Mas é a única coisa que a gente tem para vencer as células cancerígenas. Nós não temos um tratamento paralelo, nós não temos uma pílula mágica da felicidade. Nós temos aquele tratamento. E quando a gente se dispõe a fazer um tratamento, nós temos que levar ele com a maior seriedade possível e acreditar que ele vai dar certo. Se nós começarmos a sabotar o tratamento, não vai adiantar, eu vou morrer, isso não vai resolver, nós já estamos nos condenando a um diagnóstico negativo,
né? Então, nós temos que acreditar no tratamento, fazer ele de forma correta, ainda que seja árduo, ainda que seja dolorido. Então, não escapamos muitas vezes de cirurgia, não escapamos de perder uma mama ou as duas, não escapamos da quimioterapia, mas tudo isso é necessário para que a gente mantenha a nossa vida. Eu sempre digo, se nós temos que fazer uma escolha, a gente sempre escolhe pela vida, independente de nós estarmos com um seio ou dois, independente de nós termos que ter tirado alguma parte do nosso corpo para salvar a nossa vida. É isso que a gente tem que pensar. Nossa vida é o bem mais precioso. Lógico, nem eu e nem ninguém gostaria de ter um diagnóstico de câncer. Eu agora tenho 5 anos de tratamento que eu preciso ficar me cuidando para ver se eu não vou ter metástase em alguma outra parte do corpo. Isso é desgastante, mas eu não penso nisso. Eu penso que se alguma coisa acontecer futuramente, lá, quando eu tiver o problema, eu vou pensar na solução. A minha parte agora, o meu papel é tomar a medicação todos os dias, durante 5 anos, agora durante 4 anos e 4 meses, porque eu já comecei a tomar medicação. Então este é o meu papel e é isso que eu estou fazendo e claro, logicamente eu vou uma vez a cada 3 meses, faço exames, vou aos médicos, né? Faço aquela via sacra que tem que ser feita para ter o controle da minha saúde, né? Para ver como é que o meu corpo está respondendo a este processo de tratamento que eu me encontro. Então, se aparecer um diagnóstico positivo, não entre em desespero. Pensa no tratamento. Ele existe e muito do sucesso desse tratamento depende do pensamento e do comportamento positivo, ou seja, do instinto de vida. Até a próxima, pessoal! A Secretaria de Administração de Cachoeira do Sul divulgou ontem a relação preliminar dos candidatos classificados do processo seletivo da saúde. Os selecionados estão sendo chamados para a fase de entrevista que começou já hoje de manhã no prédio da Secretaria da Saúde, na Rua João Leitão, número 1055. O edital com os selecionados e também o dia e o horário da entrevista de cada um você encontra lá no nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com. Os entrevistados devem comparecer 5 minutos antes do horário previsto para a entrevista para evitar aglomerações. Gente, o Festival Gaúcho Estudantil não vai ser realizado em 2021 por causa da pandemia. Mesmo com o retorno gradual dos eventos e celebrações, a organização do FEGAIS decidiu pelo novo adiamento do evento que mobiliza estudantes de todo o Rio Grande do Sul. Nós conversamos com a professora Vera Balardim, coordenadora do festival, que revelou os motivos do cancelamento e também o futuro desse tradicional evento aqui de Cachoeira do Sul. Bom, Daniel, já que estamos no clima da FENARROS, que começou agora nesse último feriadão, a gente, claro, também aborda outro evento que mobiliza a comunidade cachoeirense, principalmente todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu estou falando do Festival Estudantil Gaúcho, FEGAIS, o nosso querido FEGAIS aqui de Cachoeira do Sul, que pelo 2º ano consecutivo foi cancelado, claro, em virtude da pandemia. Ao meu lado está a organizadora do evento, a professora Vera Balardim, que é, digamos assim, a mãe desse FEGAIS, desse filho de tantos anos aqui de Cachoeira do Sul. Professora, fala sobre esse novo adiamento, o que vocês projetam agora para o futuro, já pensando lá em 2022? Bom dia a todos. Realmente, quando se fala em FEGAIS, eu não sei porquê, mas meu coração pulsa bem mais forte. Realmente, todo mundo sabe o amor que eu tenho por esse festival. Ele é um filho para mim. Mas eu acho que acima desse meu amor, eu tenho que cuidar, ter a preocupação de zelar, já que o festival é dedicado para as crianças, para os adolescentes, eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar pelo bem-estar dele, pela saúde. Não teriam como nós realizarmos esse ano. As crianças não estão vacinadas ainda. E o festival, ele aglomera todas as crianças, adolescentes, pais, avós, é um encontro de gerações. E o que ia acontecer? Ia acontecer aglomeração. E tantas pessoas enlutadas, tantas pessoas que perderam entes queridos, quantos pais e mães que estão em luto, estão desempregados.
Então, o que ia acontecer? Ia acontecer um festival mais estilizado, teria que optar por um, deixar outros fora. Como é que um pai, eu te pergunto, que está desempregado, que tem 3, 4, 5, 6 filhos participando em grupos de dança, como é que ele vai ter condições de preparar, de dar roupa, de dar vestimenta? Porque todo pai, toda mãe, ele quer ver seu filho bem estruturado, dançando, não pela premiação, mas fazendo uma boa apresentação. Então aí já teríamos um problema, e o FEGAIS não é para magoar ninguém. Esse festival é para estarmos juntos, tanto é assim que aonde não tem premiação em dinheiro, já é diferente. Então, eu dizer aqui mais é porque gostam de vir à Cachoeira. Eu tenho falado diverso com todas as pessoas do FEGAIS, muitos pedindo, implorando para o festival, mas pensando nessa situação, pensando no bem-estar de todo mundo, jamais me perdoaria se alguma coisa acontecesse. Não teria como evitar aglomeração. Ou então teríamos que fazer uma seleção, o que não seria justo e que não é o objetivo do FEGAIS. E uma das características, professora, é a democracia que é o FEGAIS, né? Ele atinge todas as escolas, aquela escola mais humilde, aquela escola mais... E isso aí é outro ponto que eu pensei. Nos últimos anos, a gente conseguiu trazer a essas escolinhas do interior o que tem. Porque eu trabalho nessa parte de inscrições que recebo, tem escolas que os pais fazem vaquinha. O CPM da escola. Então, são escolas, porque tu sabe que sair com criança não é assim, né? Tu tem que vir preparado. Então, essas escolas juntam o dinheirinho o ano inteiro, os pais, para poder trazer, para participar. Então, muitas escolas já nem poderiam vir. E muitas também têm um problema que depende de ônibus da prefeitura. E devido a tudo isso que a gente está passando, meu Deus do céu, oxalá quando vai isso terminar, não tem, as prefeituras nem tem, também muitas não têm como ajudar. Então, não seria um festival, a gente não estaria se sentindo bem, eu não estaria me sentindo bem, e nem minha equipe, de ver que ficariam pessoas de fora, o que a gente estaria magoando alguém por não poder participar. Professora, sobre o futuro do FEGAIS para o ano de 2022, nos últimos anos o festival passou por algumas turbulências, principalmente do recurso. Até a professora estava revelando que o FEGAIS de 2019, o último realizado, o valor, o orçamento em torno de R$150 mil. O que se tem para 2022, questão de data, o FEGAIS está garantido em Cachoeira do Sul para o ano que vem? Nós ainda vamos se reunir, porque nós temos o FEGAIS, que é comandado pelo Instituto Cultural Rio Grandense, tem uma diretoria, onde eu sou presidente, o Marco Silva é o vice-presidente, nós temos o conselho, nós temos que reunir toda a equipe para nós tomarmos uma decisão. Como vamos realizar? Claro que a época sempre é novembro, essa data aí é até assim, para muitos alunos, muitas escolas, é como se fosse uma recompensa. Tu foi bem durante o ano, tu vai ter a premiação de ir no FEGAIS. Tu sabe que teve uma escola, só para fazer um parêntese aqui, que eu estava com um monte de pessoas, crianças inscritas, cholhadores, concurso de peão e prenda. Isso aí é muito bom, porque eles têm que estudar a história do Rio Grande do Sul, geografia, isso aí tudo é cultura. E quando foi na última semana, o coordenador me ligou e disse que tirou mais ou menos assim uns 9, 10 que não iriam participar porque ficaram em recuperação. Então, para te ver, até nisso o FEGAIS ajuda, né? Então, a gente, assim, claro que será sempre em novembro, isso é a data do festival. Agora, quanto a isso, só depois que a gente poder se reunir, não é? Se reunir e ver o que botar no papel, sentar e colocar tudo direitinho, o que a gente vai precisar. Isso que nunca entra nessa parte, o pré-FEGAIS. Esse pré-FEGAIS, talvez nunca ninguém se preocupou, mas é aquela parte que tenho que arcar, porque eu tenho que mandar correspondência. Tem muitas coisas a ser feitas antes de vir os recursos quando é aprovado. Então, a gente vai sentar, vai conversar, vamos ver o que nós vamos precisar. Uma coisa eu só posso te dizer, que o FEGAIS não vai morrer. Ou aqui, ou em outro lugar, ele vai existir.
Bom, conversamos então com a professora Vera Balardim, organizadora do Festival Estudantil Gaúcho, falando sobre esse novo adiamento do FEGAIS aqui em Cachoeira do Sul, já é o segundo, claro, diante da pandemia, e as coisas estão retornando aos poucos e isso sempre acaba deixando uma esperança lá para o futuro, porque em 2022 possivelmente teremos então um retorno talvez completo dessas atividades e um desses eventos é o Festival Estudantil Gaúcho aqui em Cachoeira do Sul. Eu volto com você, Daniel. Obrigado, Bernardo, pelas informações e a gente torce pelo FEGAIS, né? Importante evento cultural do Rio Grande do Sul, mexe com estudantes, com escolas, com famílias inteiras, né? Pessoas que vêm de diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul aqui para Cachoeira do Sul. Bom, é hora de mais um bloco de interatividade. Vou começar aqui com mais recadinhos do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. E a Bia Saldanha está dizendo aqui o seguinte: abraços a todos, saudades do FEGAIS. Trabalho há 27 anos na equipe da organização do festival, que vem é 2022, diz aqui a Bia. Ficamos na torcida, né, Bia? Abraço aí para você, obrigado pelo depoimento sobre o festival. Jocely Leão de Oliveira, boa tarde, assistindo aqui no interior, localidade de Palmas, Cambará. Alô, Jocely, grande abraço para você, os amigos de Palmas, Cambará, ligados com a gente aqui no Telejornal NT Sul, na TV Novo Tempo. A Sinara Martins está com a gente, parece que chove, diz ela. Pois é, agora há pouquinho a gente mostrou a previsão do tempo, né, Sinara? Tem pancadinhas aí nesta quinta-feira, para amanhã um pouco mais de chuva. Vamos ver, né, se a previsão se concretiza. Obrigado aí pela mensagem. A Diva Oliveira também com a gente, obrigado pela participação. Alguns recadinhos rápidos aqui do nosso YouTube. Está com a gente o Pedro Marques, também a Laura Bartz. Muito obrigado a vocês pelas participações. Vem comigo para a tela, tem recados aqui no nosso WhatsApp. A participação de Joilene, de Goiânia, Goiás. Estou gostando muito de assistir o seu programa. Manda um oi para nós. Estou assistindo com o meu esposo Oscar. Alô, Oscar e Joilene, os amigos de Goiânia, ligados aqui na nossa programação. Obrigado pela companhia na telinha da TV Novo Tempo. Quem mais? Participação da Fabiane. Fabiane dizendo o seguinte: as palestras da FENARROS estão bem estranhas. Umas pessoas de máscaras e outras sem, não entendo. Ou é para usar ou não, diz aqui a Fabiane. Pois é, Fabiane, é para usar sim, né? Especialmente aí nos ambientes fechados. Na verdade, não só em ambientes fechados, né? No caso da FENARROS, todos os ambientes tem aí a exigência do uso das máscaras. Isso é necessário, fica inclusive o apelo para quem vai até o parque. Precisa entrar já de máscara e precisa permanecer com as máscaras, porque o momento exige, né? Obrigado a você de casa que interagiu, que mandou o seu recadinho pra gente aqui. Bom, o NT Sul está acabando, mas você já sabe, né? Lá no nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com, tem outras notícias de Cachoeira do Sul e também do Estado Gaúcho. Muito obrigado pela companhia mais uma vez e a gente se vê amanhã com outras notícias da cidade e mais novidades lá da FENARROS. Ótima tarde para você e até lá. Tchau!